Vamos lá, boa noite. Alguém por aí? Sobreviventes do Enem, além da pandemia, claro. Presentes por aí, ó, já temos 3. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tudo jóia? Então, estamos felizes aqui, não é? Estão felizes por aí também? Acho que a maioria está bastante eufórica inclusive as crianças vizinhas aqui do prédio, com um tema extremamente agradável para se produzir, com uma proposta extremamente acessível para quem esteve se preparando nos últimos tempos. Ano passado, inclusive, tínhamos grandes perspectivas com saúde mental. E veja só que maravilha em que nós nos encontramos neste domingo, ora. Um dos temas mais interessantes dos últimos tempos no Enem. E para o qual realmente precisa se dar visibilidade, não mais talvez do que acesso a cinema, como no último ano. Eu espero que vocês estejam satisfeitos com o alinhamento da proposta. A minha proposta nesse momento, nessa live, é só tranquilizá-los em relação a quais linhas argumentativas eram possíveis, o que de fato essa proposta envolvia, o que podia ser escrito e o que não podia ser escrito, para que vocês não sofram na expectativa da redação corrigida ao longo dos próximos meses, né? Porque vai demorar, até porque eu não sei quantos Enems nós ainda vamos ter nos próximos tempos, não é? Nos próximos dias. Então, eu peço que vocês me mandem aí as perguntas, me mostrem o que vocês escreveram, para que eu possa tranquilizá-los. Só meus alunos já encheram meu WhatsApp de pergunta sobre o que podia ou não ser escrito. Então, eu espero que vocês transfiram as perguntas para cá para eu responder para todo mundo ao mesmo tempo. E me avisem também sobre a conexão, se está boa, se não está, se estão me vendo, me ouvindo e me entendendo ou não, tá bom? E aí, quais são as dúvidas? Temos dúvidas? Eu fiquei bastante eufórico, na verdade, porque eu passei o primeiro semestre inteiro trabalhando saúde mental. Todos os vieses possíveis de saúde mental. Trabalhamos saúde mental na pandemia, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre o sistema de saúde focado para a saúde mental, tudo podia ser explorado. E o tema foi bastante feliz em relação a isso, né? Eu peço que vocês coloquem as perguntas na caixinha de perguntas, por favor, porque nos comentários fica bastante confuso e eu me perco. Então, se quiserem me perguntar sobre o repertório que usaram, coloquem, por favor, na caixinha, tá bom? Tá bom, dona Jéssica, que eu tô vendo a senhora escrevendo no lugar errado, para eu poder pegar e facilitar as respostas e mostrar para todo mundo as perguntas que estão fazendo. Pode ser assim? Tô esperando então, vocês colocarem no lugar certo. Vamos lá. Vamos entender o que foi essa prova, né? Eu acho que uma das primeiras questões, antes de qualquer coisa, é uma confusão que estão fazendo por aí, de novo, nas redes sociais, né, que são o ápice da distorção, né, ao longo do tempo, se era para discutir sobre, digamos, como eu coloco aqui, deficiência intelectual, ou se era para discutir sobre distúrbios mais contemporâneos, como depressão e ansiedade. Bom, qual é a resposta que temos? O que o texto de apoio mostrou. O texto de apoio não tratou nada sobre deficiências intelectuais. Não foi esse o foco. O foco, na verdade, foi sobre as externalidades que provocam boa parte das nossas complicações, né? Essa ditadura da felicidade, a proposta sobre alto desempenho vivida atualmente. Então, era esse circuito. E a forma como isso é banalizado e estigmatizado, não foi isso? Eu acho que eu já tenho umas perguntinhas aqui. Vamos ver. Então, o seu Luan só está me contando que meu áudio está bacana e minha iluminação também. Obrigado, seu Luan. Luan, para quem não sabe, é um dos editores do meu canal. Editor genial, inclusive. Os vídeos mais incríveis que estão por lá foram editados por ele.
Deixa-me ver. Júlia está dizendo que usou o modelo biopsicossocial da Nise. Nossa, Júlia, ainda bem. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Pensei, todos os meus alunos vão escrever sobre Nise da Silveira. E eu não duvido que tenha acontecido. Porque o tanto que eu fiz a fita da Nise não está escrito, não é não? Então, com certeza, Nise da Silveira era uma das referências sobre o pioneirismo no sistema de saúde para se lidar com saúde mental, não é? Desde as terapias ocupacionais até a grande revolução psiquiátrica que esse país viveu, a reforma psiquiátrica, né? Com o fim dos manicômios. Os manicômios, inclusive, são o principal exemplo histórico do estigma, né? Que estava bem marcado no tema. E eu achei curioso, inclusive, que eles fizeram questão de colocar um texto de apoio para explicar o que significa estigma. Achei fofo, né? Ou pelo menos consideraram os alunos defasados demais para entender o significado de uma palavra, mas puseram lá. E o modelo biopsicossocial era a referência mais forte sobre o que deveria funcionar hoje no nosso modelo de saúde, né? Dessa integração entre o trabalho, corpo, formação psicológica e formação social, e que na verdade não acontece. Era uma referência incrível e fundamental, não podia largá-la de fora, né? Já estão me perguntando o que eu achei do tema. Lindo, maravilhoso, impecável, tinha como gostar mais, porque nós trabalhamos demais com esse assunto, foi um dos temas que mais produziu aula ao longo do último ano, dos últimos 2 anos eu acho, que eu comecei a mergulhar nesse eixo com mais intensidade a partir do último ano. Então, não tinha como ser melhor, não. Impossível ser melhor. Não tem como. Foi o ano com o tema mais bem sucedido até agora. Essa senhora aqui, íntima ousadista, dizendo que falava sobre estigma. Que ela não sabia o significado. Pois então, pois eu estava dizendo, achei fofo ajudarem, né? Colocaram lá o significado, bonitinho, contexto de apoio, só para explicar a palavra. Eu acredito que isso tenha sido influência do tema de 2018, que envolveu um vocabulário muito pesado, né? Foi sobre a manipulação de controle de dados e tal, e tinha a questão do algoritmo que ninguém sabia o que era. E as críticas foram pesadas. Acredito que pode ter sido a influência disso, eles colocarem um textinho para explicar a palavra-chave. A palavra-chave que, inclusive, não podia faltar na redação de maneira nenhuma, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A Crislane está dizendo que citou 13 Reasons Why, falando que ela ignorou completamente a orientação da ONU. Não estou vendo o restinho da pergunta. Não dá para ver aqui, Crislane, mas deve ser ao retratar a questão de depressão, suicídio, que a série traz um pouco do que a gente chama de efeito Werther, né? De romantizar a questão do suicídio, romantizar a depressão, e isso é parte do estigma. A série era um excelente exemplo, um exemplo negativo, né, do que não fazer, e principalmente porque a série é focada no público jovem. A série é um gatilho pronto, né? Então ela era assim um excelente exemplo, ultra contemporâneo, né, que veio com uma ótima intenção, ou talvez nem tanto, né, de lucrar sobre o debate em torno de saúde mental, e que fez um estrago, né, consideramos um estrago. Dizem que as temporadas seguintes, né, depois da polêmica primeira temporada, são piores ainda. Eu nem me dei o trabalho de assistir. Mas era excelente, Crislane. Deve ter ficado fantástico no seu texto. A Jéssica me pergunta se culpabilização das vítimas é um bom tópico. Nossa, excepcional, Jéssica. Até porque uma parte considerável digamos, do estigma que eles propuseram tratar é justamente isso, de transformar a vítima em culpada. Por que você está assim? Por que você não muda de postura? Né? Por que você não faz de outra forma? Por que você insiste em ser doente? E esse era um dos tópicos mais importantes nessa estigmatização que eles sugeriram na proposta. Tinha que aparecer. Excelente, excelente. É um dos vieses, inclusive, que eu explorei demais, né, Jéssica, em aula.
Eu falava sobre essa culpabilização da vítima focada em religião. Você está assim porque você, né, não busca Jesus, por isso que você afundou no buraco. Né? Se tivesse Jesus na sua vida, você não estava doente. Sobre trabalho, né? Isso é falta de pegar numa enxada para poder melhorar de vida, para poder mudar de postura. Eu não me lembro mais os campos que eu citei como exemplo, mas são inúmeros dentro dessa questão da culpabilização da vítima. Né? Então, fantástico. Era um tópico maravilhoso para você colocar, certo? O Felipe está dizendo que as duas teses foram a falta de informação da sociedade sobre o tema. Maravilhoso. Saúde mental é pauta nova, inclusive baseado na própria reforma psiquiátrica. O assunto só entra em debate no Brasil depois da promulgação da lei do SUS, da lei 8080, nos anos 90. É muito novo. Então, de fato, nem o sistema de saúde está preparado, nem a própria população. Era um eixo excelente para se colocar. E sobre os impactos das redes sociais, boa também. Não estava isso explícito lá nos textos de apoio, mas se encaixa bem naquelas externalidades, porque a proposta veio muito focada, né, nessas externalidades, ou seja, os fatores cotidianos e sociais que podem desaguar em crises de saúde mental. Excelente escolha, Felipe, excelente. Deve ter rendido redação espetacular. Deixa eu ver aqui o que mais. Thaís, coloque nas caixinhas, por favor, que eu estou vendo a senhora escrevendo fora do lugar. Luiz Eduardo pergunta se seria Seu Coringa, filme? Sim! Nossa! Demais, Luiz! A referência do Coringa, na verdade, sintetiza os dois textos de apoio, né? De haver uma confluência de fatores externos, agressivos, opressivos, patológicos, né? Aqueles todos mostrados no filme, e o indivíduo não é tratado como vítima desses processos, ele é tratado como criminoso, como culpado. Coringa, na verdade, era um excelente exemplo para a tese que a Jéssica usou, que ela falou mais cedo aí, sobre culpar a vítima. Excelente exemplo. Espero que vocês tenham lembrado de citar, que é exemplo super contemporâneo, né, e fortíssimo, principalmente pelo sucesso e pela reverberação que a obra teve. Excelente. Faria um argumento excepcional, Luiz. Renderia bastante. Deixa eu ver aqui o que mais. Jéssica também comentou sobre Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço, Jéssica, era o primeiro texto. Han Byung-chul era uma das referências mais óbvias, eu acredito, para aquilo tudo. Entra muito naquele debate que fizemos sobre a ditadura da felicidade, sobre positividade tóxica, né? Que entra nesse circuito do cansaço, e nas questões também referentes a burnout, a esgotamento, que é considerado comum, cotidiano, como o texto de apoio abordou. Então, incrível, incrível, daria super certo. E deve ter dado certo para muita gente, eu espero. Que era um argumento fino, excepcional. Ficaria muito bom. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito desse viés do Han Byung-chul e eu vivo dizendo. A Giovana está dizendo que usou o efeito Dunning-Kruger para contextualizar a falta de informação. Sim, Giovana, renderia um nexo muito bom, viu? Porque se nós pensarmos que, pelo excesso de informação nas redes, essas linhas mais complexas, principalmente no campo da saúde, são negligenciadas, nós podemos dizer que as pessoas acabam se conformando com o simples. Até aquilo que eu falava da Jéssica agora sobre culpabilização das vítimas é uma prova disso, né? Porque é um caminho mais simples e dogmático. Você está assim por falta de religião, você está assim por falta de trabalho, você está assim por falta de vergonha, você está assim porque você não é uma pessoa grata, né? E por aí vai. Inúmeros, né, desdobramentos disso que afastam as pessoas adoecidas cada vez mais da possibilidade de serem tratadas de forma conveniente no sistema de saúde
e tudo mais. Então, efeito Dunning-Kruger encaixaria bem. Era uma referência bacana, principalmente porque tem muito a ver com o universo virtual e o excesso de informações, né? Aquele mesmo excesso que o Jean Baudrillard também comenta, certo? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para baixo. Seu Edmilson, que deve ter feito a melhor redação de todos os tempos, porque eu me lembro que ele escreveu sobre esse assunto e se saiu bem. Ele falou que usou o SUS na introdução, muito bom, né? Até citei agora sobre a relevância disso, até pela entrada tardia do SUS no sistema de saúde brasileiro e o entendimento tardio também do que é saúde mental. O Hábitos do Bourdieu, não sei exatamente como você explorou, mas eu acredito que você tenha conseguido, né? Para mencionar sobre a normalização da patologia, no caso, a normalização do estigma, deve ter sido nesse campo, né? De considerar que é normal ser ansioso, ou que é banal ser depressivo, ou qualquer coisa do tipo. E Sociedade do Cansaço, do Han Byung-Chul. Então, falamos agora. Deve ter ficado incrível, Edmilson. Seus textos já estavam assim no nível da excepcionalidade. Então, duvido muito que você tenha tido problemas. Deve ter dado super certo. Vamos ver que mais. Dona Jéssica está super ativa aqui. Paradoxo de Giddens, para exemplificar a negligência sobre a saúde mental. Sim, dá para usar. Para mencionar que o campo é complexo, nós vivemos uma sociedade opressiva, mas a promessa de sucesso faz com que nós nos conformemos, não é? E negligenciemos o impacto disso para a nossa vida. Funcionaria também. Não, repertório não falta para vocês, né? Tem como. Dá e sobra. Tinha repertório para escrever, não é redação não, é um doutorado já. E o redirecionamento dos CAPs para dentro das escolas é a intervenção, né, Jéssica? É isso? Acredito que sim. Funcionaria excepcionalmente. Eu acho que eu falei disso, não falei nas aulas, como uma possibilidade? Até porque são poucas as unidades dos CAPs hoje, em boa parte das cidades brasileiras. Houve, inclusive, projeto do governo federal para desmontar os CAPs, que gerou uma polêmica imensa, se eu não me engano, no primeiro semestre desse ano. E eles são a resposta, porque lá tem profissional, né? Contra o estigma vinculado à saúde mental, a única coisa que a gente tem é psicólogo, psiquiatra, assistente social, atendimento especializado para conseguir dar conta dessas realidades. Então, se foi a sua intervenção, era um caminho incrível. E levar isso para a escola ajuda a tornar essas instituições mais populares, mais, digamos, usáveis, né, pela população, mais práticas para a população. Então, fica muito bom, muito bom. Deve ter dado super certo. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. A Vitória pergunta se podia ter falado sobre autismo. Acho que escapa, Vitória, porque os textos de apoio não trataram de questões da saúde mental congênitas. Trataram de fatores vinculados a externalidades, como essas questões cotidianas. E autismo, Vitória, hoje não é considerado doença mental. O tema falava doença mental, não é? E autismo é uma diferença intelectual. Então, é uma diferença no nível de desenvolvimento intelectual. Então, suspeito que autismo fique de fora dessa discussão. Vamos ver o que o INEP ainda deve declarar, porque com certeza eles ainda vão falar sobre o assunto, sobre o que era a expectativa para a redação ou não. Sempre falam dos pontos mais polêmicos, mas autismo fica de fora, porque não é doença. Assim como Down não é doença, é diferença intelectual, diferença cognitiva, certo? Inclusive, dizer que autismo é doença é reforçar o preconceito. Acredito que autismo fique de fora da nossa discussão, certo? Deixa eu ver o que mais.
Lohane pergunta se falar sobre supervalorização do trabalho e a mídia se foi um bom caminho. São essas externalidades. Então, tudo que você citasse sobre a vivência em sociedade que provoca adoecimento funcionaria bem. Daria para falar de drogadição, de alcoolismo, de trabalho, de violência, né? De fatores urbanos, né? Que causam mais estresse cotidiano, como as dificuldades até de mobilidade urbana, até isso dava para citar. Então, é um caminho bacana. E mídia também, sem dúvida. Olha, no primeiro semestre, eu cheguei a fazer uma aula sobre mídias de tragédias. Sabe essa mídia que fica construída basicamente em cima do trágico, do sofrimento do outro e amplia isso de forma a trazer mais pânico para nós? Isso também é um fator agravante, funcionaria bem também. Eram excelentes caminhos, deve ter rendido boa discussão também. Deixa-me ver aqui. Vitória pergunta de sociedade do alto desempenho. Rambion Shore. Perfeito, ficaria incrível, Vitória, deve ter dado super certo, né? Citamos agora sociedade do cansaço, do alto desempenho, tá tudo no mesmo circuito, funcionaria excepcionalmente bem, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. A Ravena diz que usou Biopoder de Foucault e Sociedade do Espetáculo do Guy Debord. Não sei exatamente como você empregou, mas deve ter dado certo. O biopoder pode ser esse fator que nos empurra para os excessos, que nos cobra pelo trabalho, que nos cobra por felicidade, né? E que nos obriga a conviver com essas patologias sem que nós encontremos saídas para elas. Não sei se foi mais ou menos isso que você disse, mas caberia dizer, sem dúvida. E sociedade do espetáculo, acredito que você tenha explorado em torno do que eu falava agora há pouco, dos excessos de uma mídia sensacionalista e que agrava a nossa percepção de mundo, cria mais pânico em torno de quase tudo que é realidade dos nossos problemas. Se foi isso, Ravena, pode esperar um 980. Vai dar certo. Certo? Deixa-me ver se tem mais alguma coisinha por aqui. A Ravena continua dizendo que contextualizou com o desenvolvimento da psicanálise. Maravilhoso. Se fosse usar a base freudiana ou junguiana, perfeito. Se for usar a reforma psiquiátrica, perfeito. Seja lá o que você tiver usado, era uma contextualização rica, né? Após a Segunda Guerra, ótimo. Então você deve ter explorado um pouco mais a base histórica do que essa base teórica, né? Ótimo, deve ter funcionado bem. Deixa eu ver o que mais. Deixa as perguntas nas caixinhas, pessoal, para facilitar a vida da pessoa aqui, certo? Marcelo diz que os argumentos dele foram a falta de informação. Citamos há pouco. Era um dos argumentos mais fortes para se usar sobre esse tema. E o preconceito. Até no próprio sistema de saúde, né? Porque, inclusive, conseguir especialistas no sistema de saúde hoje é dificílimo. Justamente porque dentro do próprio sistema de saúde não há disponibilidade desses profissionais. Vocês já tentaram marcar com um psiquiatra ou com um psicólogo no SUS? Para ver a dificuldade que é? Se tiver o profissional? Então, é um caminho complicado. Vamos ver se eles vão ter, né, a decência de explorar isso numa prova de nível nacional e melhorar a oferta desses profissionais no sistema de saúde, né? Que até agora tem não. Vergonha, uma vergonha, né? Porque o próprio sistema de saúde considera que a atenção psicológica e psiquiátrica é acessória, não é de primeira necessidade. Então, há poucos profissionais. Então, era um caminho bom. Não sei que nível de preconceito você explorou, se é com a população ou no sistema de saúde, mas os dois níveis funcionariam muito bem. Aqui o Marcelo ainda diz que citou Como Estrelas na Terra. Eu não sei o que é, Marcelo. É filme, é livro, é uma obra filosófica, o que é? Me conta. Não sei o que é.
Se for cinema mais recente, talvez eu esteja só descontextualizado. O Pedro está dizendo que falou sobre a incipiência do assunto em relação a uma cultura de segregação e pouca eficiência do Estado. Falamos dessa pouca eficiência do Estado aqui agora, né? Já que faltam os profissionais, são poucas as unidades dos CAPs nas cidades, então era um caminho bastante interessante. E de fato, eu não sei se a incipiência que você quis dizer com S é ignorância mesmo, né? De fato, nós somos bastante ignorantes em relação ao assunto e era a base do estigma que eles propuseram lá, né? Não é um assunto popular, ou talvez seja popular de forma distorcida nas redes sociais e, claro, nessa espetacularização que as meninas diziam agora há pouco que exploraram no texto. Então, sem dúvida, era caminho bom, Pedro. Seu texto também deve ter ficado maravilhoso. A Sabrina está contando sobre psicanálise, avatarização e véu da ignorância. Não sei exatamente como você mostrou. Psicanálise é certo, não tinha como errar com psicanálise nesse texto. A avatarização seria em torno de quê? Dos padrões de felicidade, de sucesso? Se tiver sido, tá ótimo, funciona muito bem. E o véu da ignorância era para quê? Para saída? Sobre a necessidade de, no caso, olhar para a questão de forma mais profissional e menos pautada em crenças, em mitos, é essa a questão? Se for por essa questão, provavelmente deve ter dado certo. Depois você me conta, Sabrina, se foi essa direção mesmo. Tá bom? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Outro que citou Coringa. Deu super certo, sucesso absoluto. Tem como errar com Coringa, não. E o Thales está contando que falou também de como as doenças mentais são banalizadas e usou Hannah Arendt. Só espero que você tenha tomado cuidado ao citar Hannah Arendt e mencionar que é uma situação cruel, brutal, né, que pela sua frequência ou pela sua normalização deixa de ser percebida como tal, né? Então, se tiver explicado direitinho, estou dizendo isso porque houve muita ênfase sobre como as pessoas andam distorcendo banalidade do mal. Eu cheguei a fazer um vídeo específico para explicar o conceito por causa dessas distorções. Se tiver explicado direitinho, tá tudo certo, não vai te dar problema, certo? O Gilson está dizendo que a obra Metamorfose será uma boa contextualização. Bem, a referência de Kafka sobre essa culpabilização da vítima seria uma boa. Eu não sei se foi o lado que você explorou, da não compreensão, do fato de o animal ser considerado, o doente no caso, né, ser considerado nojento, asqueroso, né, detestável, e da dificuldade de relação da família com a doença. Se tivesse seguido essa linha, foi perfeito. Até porque Kafka é uma referência universal para basicamente todo tipo de preconceito, né? Essa obra é uma marca no debate sobre preconceito, porque todos nós que sofremos preconceito somos em algum momento encarados como um inseto repugnante. Então, deve ter dado certo, Gilson. Eu acredito que tenha funcionado muito bem. Se tivesse sido essa linha que você explorou. Eu não entendi muito bem essa pergunta, Matheus. Acredito que você queira me perguntar quais eram as palavras principais, é isso? Se não for, você me corrige. Mas aí nós tínhamos 3 palavras-chave nesse tema, né? Estigma, doença mental e sociedade brasileira, né? Eu tô morrendo de medo de as pessoas terem discutido só saúde mental e ter esquecido o estigma. Por aqui parece que até agora não, né? Mas eram as 3 principais, certo? Continuo pedindo para escreverem nas caixinhas para facilitar a nossa vida. O Matheus é surdo, deve ter sido por isso a escrita, então não saiu direito. Ele perguntou sobre... Não, ele não está perguntando sobre esse tema. Não, depois eu converso com o Matheus então sobre isso, tá bom, Matheus? Você deve ter transcrição aí. Depois eu te explico a respeito então, pode ser? A Ana
Está dizendo que colocou como causa o preconceito e a escassez de informações. E citou Habermas. Não sei exatamente o que você puxou de Habermas, Ana. Se quiser me contar, eu te esclareço. E Hannah Arendt, provavelmente pela banalização também do problema, né, do estigma, deve ter funcionado bem, certo? Depois você me conta de que forma você citou Habermas, tá bom? Pra gente ter certeza se ficou direitinho. A Débora está dizendo que não escreveu na redação a palavra estigma. Ixi, vai te dar um problema, Débora. Eu sou conhecido por ser meio direto, então já estou te avisando. Era fundamental que houvesse estigma, certo? Ou qualquer palavra com o mesmo sentido, né? Inclusive é uma tecla em que eu bato dia sim, dia também, né? Falo disso o tempo inteiro. Não deixem as palavras-chave de fora. Todo tema envolve de 3 a 5 palavras-chave. Todas elas precisam ser ditas no texto. Então isso, de fato, não tem como escapar. Dá problema, tá bom? Então, desconfie que a senhora vai ser assim, levemente penalizada, provavelmente na competência 2. Tá bom? Talvez um pouquinho na 3. Vamos torcer para o seu corretor não ser muito carrasco, né? A Edilene está dizendo que contextualizou o livro Alienista na introdução. Excelente, seu Machado de Assis funcionaria perfeitamente aí, até porque o alienista é justamente o debate sobre o estigma, né? De marcar o que é ser saudável, o que é doente. E marcar nem sempre por princípios científicos ou profissionais muito acertados. Era uma obra também incrível. Se Coringa é uma das melhores referências de cinema para essa redação, o Alienista, sem dúvida, é a melhor referência da literatura. Indiscutível. Deve ter dado super certo também, Edilene. Vamos ver o que mais. A Milene falou sobre preconceito. Na verdade, o preconceito já estava meio que implícito na proposta, né? O preconceito já é o estigma. O estigma já é o preconceito. Não tinha como não falar sobre o entardecimento, a demora, né, para procurar ajuda, e a internet. Ótimo. Essa demora para procurar ajuda é justamente pela não compreensão do que é o problema, ou do que é a doença, não é? E as influências distorcidas da internet. Excelente também. Deve ter dado super certo. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Gabriela está dizendo que usou Constituição Federal na introdução. Não sei como, mas se você tiver usado para, por exemplo, citar o direito de acesso à saúde, garantido pela Constituição, funcionou, né? Só tome cuidado, não sei exatamente como você citou. Tem milhares de formas de se citar a Constituição, não sei se seguiu essa direção. Tomara que seja, eu vou torcer para ser. Artigo 6º, né? Saúde como cláusula pétrea, deve ter sido por aí, espero. Dona Thaís está dizendo que colocou que as famílias omitem. Ótimo. Que uma consequência é o capacitismo e casos graves de suicídio. Sem dúvida. Capacitismo entra nesse debate, né? Porque capacitismo nada mais é do que preconceito contra qualquer tipo de fator incapacitante, digamos. Doenças mentais são fatores incapacitantes. Então, o capacitismo era sem dúvida uma base de discussão muito forte. Eu, inclusive, né, pedi pelo amor de Deus nos grupos nas últimas semanas para que o pessoal assistisse aula sobre capacitismo, porque o Senado fez uma série gigantesca de postagens a respeito do assunto. Então, nós já prevíamos que esse debate apareceria nessa prova. Veio, né? Era um braço da redação. E suicídio, como consequência direta, era inevitável. Então, super certo, Thaís. Funcionou super bem. Deixa eu ver o que mais. O Carlos pergunta se poderia ligar a questão das ideias da Idade Média, que a falta de Deus justificava as doenças mentais. Falamos disso agora mesmo. Essa questão da falta de Deus é um meio de alimentar crenças distorcidas sobre a questão,
distantes da matriz científica, provam que a reforma psiquiátrica não chegou em todos os setores ou para toda a sociedade, e era uma forma também de justificar aquela ideia que falaram mais cedo sobre culpabilização da vítima. Super certo, funciona super bem. Sempre que você fala Idade Média e saúde mental, eu me lembro daquele quadro famoso de lobotomia, de fazendo lobotomia numa freira para retirar o diabo da cabeça dela. Para mim é a imagem mais emblemática desse período e é um retrato fiel sobre como lidavam com saúde mental, né? Inclusive um viés considerável da reforma psiquiátrica foi a abolição da lobotomia como método, né, de tratamento. A Maria Oliveira menciona que colocou o quadro Noite de Estrelas, Noite Estrelada de Van Gogh, já que o quadro é uma visão dele em uma cela. Nossa, você foi longe, hein? Uhul! Tomara que tenha funcionado. Não consegui ver sua pergunta por inteiro, porque corta um pedaço aqui, mas dizem que Van Gogh sofria, né, de doenças mentais. Não sabemos, não temos confirmação disso, mas dizem. Então, se você tiver conseguido relacionar bem e explicado, principalmente, deve ter ficado maravilhoso. Deixa eu ver o que mais aqui. Leandro mencionou que colocou o descaso governamental. Citamos agora, com as poucas unidades dos CAPs, com a negligência no sistema de saúde e a banalização social. Sem dúvida, o fato de depressão, por exemplo, ser piada, de ansiedade virar piada, né? Então, sem dúvida, até o que a gente chama hoje de memetização, né? Todas as pautas sérias e que precisariam de mais atenção e mais cuidado, são todas transformadas em brincadeira, em piada. E o assunto deixa de ser considerado realmente relevante. Então, era um caminho bom, sim, de usar. Certo? O Carlos dizendo que falou sobre a lobotomia, que eu citei agora, no Holocausto Brasileiro, de Barbacena, na introdução. Sim, sem dúvida. Na verdade, o contexto dos manicômios foi a prova mais recente que nós temos na nossa história das barbaridades em torno de saúde mental. Infelizmente, no entanto, nós pulamos de um contexto bárbaro, como o Holocausto Brasileiro, né, de Barbacena, para a negligência e a banalização hoje. Não pulamos para um processo de mais responsabilização, infelizmente, né? Então, sem dúvida, a menção à Barbacena, aos manicômios, a esse contexto todo vivido no Brasil, seria uma referência excepcional. Funcionaria muito bem, certo? Deixa eu ver o que mais. Vamos ver. Vitória diz que utilizou Sociedade do Cansaço. Comentamos aqui agora. Super certo, Vitória. E a avatarização, não sei como você citou, mas se tivesse sido isso que a gente falou aqui sobre os padrões e a imposição de felicidade, deve ter dado certo. Depois você me conta o que de fato você usou para sustentar a avatarização, certo? E Marcela mencionou que associou com burnout. Perfeito. Burnout é uma referência fortíssima nessa discussão. Falta de informação, ótimo, falamos há pouco, sobre preconceito e a desumanização das minorias. Só esse último é que eu não sei como você usou, porque nós não estamos lidando com uma minoria, nós estamos lidando com uma doença. Como será que você usou isso, hein? Então, não sei. Só a desumanização das minorias é que me parece um pouco fora desse circuito, tá bom? Depois você me conta o que você fez. Pessoal, se vocês tiverem perguntas ou questionamentos, coloquem na caixinha de perguntas, tá bom? Não nesses comentários aí, senão não vou conseguir mostrar para as pessoas. Gabriela disse que utilizou nas teses a desinformação, parece que isso foi generalizado. E a psicofobia, ótimo. Não sei em relação à causa de quê, porque a gente não vê o comentário completo, mas psicofobia era uma referência forte, porque de fato há um preconceito muito grande com base em todas essas doenças, né? Psicofobia é um braço, um tipo de capacitismo.
Então, sem dúvida, deve ter dado muito certo. Não tinha como isso dar errado, né? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para baixo. Dona Ana Lídia falou que acha que todos os meus alunos e ex-alunos usaram efeito Dunning-Kruger. Com certeza. Reforma psiquiátrica, Ana Lídia, eu não tenho dúvida. Nise da Silveira, então, indiscutível. Então, vão ser redações bem parecidas, até porque eu bati a prego esses conceitos ao longo de todos os últimos, 2, 3 anos que eu estou martelando esses conceitos. Então, a maioria deve ter usado essa linha, não duvido nada. Daqui a pouco eles vão me mandar no WhatsApp também, as toneladas de redação com esses conceitos. A Ana Lídia mencionou que começou com o quadro Grito, do Edvard Munch. Eu acho super legal. Não sei como você explicou, precisaria explicar, né? Mas eu sempre acho citações a obras de arte incríveis no texto. Porque ali você tem o contexto da agonia e da negligência, que são interpretações feitas, muitas das vezes, com base na obra do Munch, né? Que você tem o grande sufoco, o desespero daquela figura e pessoas ali naquele ambiente que não se dão conta desse desespero. Não sei se foi essa linha que você usou, mas te conhecendo, né, Ana Lídia? Sabendo como você escreve, tenho certeza que você conseguiu explicar isso de forma excepcional. Deve ter dado super certo. Duvido nada. Vamos ver. A Ana Lídia dizendo aqui que lembrou de mim, com o efeito do Dunning-Kruger, reforma psiquiátrica. Ótimo. Reforma psiquiátrica era um eixo muito bom para explicar, né? E muito próximo ali dessa problematização, por ela ser dúbia. Ela é muito boa, né? Uma revolução extraordinária, mas que ainda é recente, não mudou muita coisa ainda, justamente por ser nova dentro do nosso cenário. Então deve ter ficado incrível, incrível. Deixa eu ver o que mais. Aqui, Vitória está dizendo que estava falando das redes sociais, sim. Ótimo, Vitória. Sem dúvida, as redes sociais eram uma dessas externalidades, assim como a questão do burnout, do trabalho, a questão das redes sociais como complicadores para a saúde mental era uma vertente incrível, incrível. Deve ter ficado muito bom. Então, era um dos argumentos mais ricos para se explorar. Aqui uma discípula dizendo que usou a Nise. Não tem como não citar Nise da Silveira nessa discussão, não é? E será que esse tema foi por causa de estarmos na pandemia? Olha, os textos de apoio não falaram de pandemia, né? Na verdade, é a primeira vez na história do Enem que se cobra algum tema vinculado à saúde. Nunca tinha acontecido. Eu cheguei a falar ontem, na live que nós fizemos, né, que saúde é uma área não explorada. É a primeira vez. Destravaram o eixo. Era o único eixo que ainda não tinha tido nenhuma exploração no Enem. Pela primeira vez agora, né? Mas não, é pelo tamanho mesmo do problema, pela relevância da questão social, não necessariamente por causa da pandemia, até porque nenhum dos textos de apoio, como mencionei, citou a pandemia como agravante. Então, não geraram conexão, né, de uma coisa com a outra. Desconfio que não tenha sido essa a razão, embora fosse possível usar. Seu Luan está perguntando se o conceito de panóptico do Foucault se encaixaria. Sim. Alguém perguntou do biopoder mais cedo, né? Na verdade, o biopoder é só uma tradução desse panóptico de haver uma estrutura que nos aprisiona ou valores que são impostos para nós sem que nós percebamos a imposição. Então, valores de sucesso, de enriquecimento, de felicidade, né, de alto desempenho em sociedade, e nós somos empurrados para isso constantemente. Então, sem dúvida, encaixaria, funcionaria bem sobre essas externalidades, porque foi o alvo maior da abordagem que esperavam, que você tratasse sobre os fatores sociais que conduzem ao adoecimento mental, né? Então, precisava ver essa abordagem, certo?
Me perguntam aqui se as mídias, em especial as redes sociais, colaboram para essa questão por repercutirem uma vida perfeita. É o que eu estava dizendo agora há pouco. Era um dos argumentos mais interessantes para se explorar, sem dúvida, né? Elas hoje são o maior espelho do que nós acreditamos ser sucesso, do que nós acreditamos ser felicidade, ou do que nós esperamos alcançar e realizar enquanto pessoa. E não alcançar esses padrões, ou não conseguir seguir o ritmo que as redes nos impõem, sem dúvida nos adoece. Causa ansiedade, traz a nomofobia, que era uma linha que também podia ser discutida, que é essa obsessão pelo espaço virtual, né, por acompanhar tudo que está acontecendo, por mostrar tudo que a gente faz. A FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora do que o mundo está vivendo e do que as coisas estão acontecendo. Então, rendia uma linha de discussão incrível, ficaria excepcional também, certo? E deixa eu ver aqui. Sabrina está dizendo que um dos tópicos poderia ser o preconceito da equipe de saúde. Sim, falei isso agora, Sabrina, não sei se você já estava aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o próprio sistema de saúde ainda não absorveu o que a legislação impõe. Aí ontem me perguntavam se infraestrutura e superestrutura era uma boa. Encaixava que era uma maravilha. Existe uma superestrutura muito boa, de um debate científico já avançado, de uma lei que estabelece a atenção de saúde mental com um rigor e com a qualidade cada vez maior, já que a lei do SUS incorpora o tratamento de saúde mental, mas a infraestrutura para isso ainda não existe, em termos de treinamento profissional, investimento em equipe, essas coisas todas. Então, sem dúvida, falar desse preconceito na equipe de saúde funcionaria muito bem. Acho que eu citei isso muitas vezes em aula, né, Sabrina? Sobre enfermeiras tratando pessoas que tentaram suicídio, dizendo que elas não é trabalho, ocupam a vaga de quem poderia estar sendo atendido seriamente, né? Acho que eu citei muito esses casos. Sem dúvida, era uma linha que podia ser discutida, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem que eu esclareça alguma coisa, escrevam nas caixinhas de perguntas, tá bom? Senão eu não vou ver. Guilherme me conta, que uma das teses foi a banalização da depressão, bem como a falha de investimentos na área, provavelmente, de saúde. Eram linhas muito boas, Guilherme, ambas esperadas. Acabei de mencionar para Sabrina que falar sobre o sistema de saúde era o caminho acertado, sobre como o tratamento ainda é mal feito, negligente e recebe poucos investimentos, né? E a banalização da depressão, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente por ela hoje ser memetizada, né? Como eu citei, nas redes sociais, nos ambientes em que a gente vive, vira brincadeira. Ou então é alvo da hipermedicação, que era um outro caminho que podiam seguir. Não sei se alguém explorou, né? Então você compra um antidepressivo, tá tudo bem, geração Prozac, né? E não precisa necessariamente passar por uma terapia mais complexa. A maioria foge dessas terapias e busca os resultados mais imediatos na farmacologia. Era uma linha bacana também. Não sei se alguém explorou isso. Até agora ninguém me contou que usou, né? Mas era uma base bacana também de usar. A Sabrina está confirmando aqui que tinha tanta coisa para usar que nem sabia o que escolher. Melhor, né, Sabrina? Antes ter 1,5 kg de coisa para usar do que não ter nada, né? E ficar procurando assunto. Mas eu acho que vocês não iam sofrer. Quando eu vi o tema, eu falei, não precisa preocupar. Tinha um argumento de sobra, né? Para dar e vender, para escrever sobre qualquer coisa. Então, não tinha dúvida que vocês teriam argumento pra caramba para conseguir escrever essa redação. Deixa eu ver aqui. Discussão desse tema nas escolas, com o ingresso da matriz curricular, era um caminho. Mais cedo me perguntaram sobre os CAPs nas unidades de saúde, era uma boa intervenção. Incluir o debate de saúde mental no currículo escolar também é uma boa intervenção, desde que você desse detalhamento para isso, tá tudo ok. Funcionaria maravilhosamente bem. Então, não há dúvidas, certo?
Aqui, deixa-me ver, mencionou Manicômio de Barbacena na introdução, referência incrível, incrível, muito boa, deve ter dado super certo, que é uma das referências históricas brasileiras mais fortes, né? Acho que é uma das mais fortes. Esse senhor Lipschitz diz que citou o Alienista e o filme O Estranho no Ninho. Nossa, sou apaixonado por esse filme, com Jack Nicholson. Filme bizarro, que inclusive inspirou uma série que fez sucesso relativo na Netflix recentemente, não é? Não sei o nome da série, mas me falaram que é bacana, foi inspirada nesse filme. O Estranho no Ninho é um retrato, né, dramático, extremamente intenso, sobre o início dessa reforma psiquiátrica que a gente mencionou e da quantidade de estigmas ainda no campo da saúde mental. É Um Estranho no Ninho e Garota Interrompida, um dos primeiros trabalhos da... alguém me salva. Tentando lembrar o nome de atriz agora. A ex-mulher do Brad Pitt. Como é que chama? Malévola. Ai, alguém me socorre. Quem é? Fugiu. Enfim, Garota Interrompida era também uma referência fantástica. Angelina Jolie. Nossa senhora, o nome óbvio. Então, produções de cinema que fizeram retratos bastante intensos e dramáticos sobre o início desse processo e esse processo de estigma que a gente ainda vive. Então, referência incrível. Se eu tiver colocado Um Estranho no Ninho aí de forma explicadinha, contando que ele é um dos exemplos desse estigma, que retrata esse estigma, muito bom. Inclusive, recomendo que vocês assistam esse filme, viu? Esses dois que eu citei, tem jeito não. São filmes assim espetaculares. Garota Interrompida, sem dúvida, é um dos meus filmes prediletos. E O Estranho no Ninho é um dos filmes mais perturbadores que eu já vi. Acho que todos com Jack Nicholson são perturbadores, né? Então, vale muito a pena e deve ter rendido uma citação muito boa no seu texto. Certo? A Duda pergunta se o modelo biopsicossocial era o principal que cabia. Indiscutível. Muito bom. O modelo biopsicossocial é o ideal, né? Que ainda não acontece. A gente ainda vive o modelo cartesiano, né, de separar tratamento do corpo físico do tratamento de saúde mental. E o modelo biopsicossocial é essa integração, que é o ideal, mas que ainda não ocorre no sistema de saúde. Sem dúvida, funcionaria super bem. Deve ter funcionado muito bem. Guilherme está dizendo que conseguiu colocar a banalização da depressão e desenvolveu esse argumento citando que a pessoa, não sei o que você escreveu, Guilherme, comeu aqui. Né? Depois você me conta direitinho o que foi. Comeu um pedaço. Esses comentários são curtinhos. Desafiam vocês a síntese, né? A dona Gi Reis mencionou que fazer uma analogia com a época da colonização brasileira e a forma como os negros eram tratados. Como? Não sei. A gente está falando de doença. Como é que você fez isso? Não sei se deu certo. Né? Porque a gente não está falando de uma minoria. Não sei se perceberam. Debate sobre doença mental não é minoritário. Não sei como é que você mencionou isso. Não consegui visualizar essa relação. Você me conta direitinho como é que você fez, porque eu não entendi. Não sei como a questão escravocrata funcionaria. Ela colocou a mesma pergunta. Depois você me conta que relação foi essa, porque eu não peguei. Certo? Deixe-me ver o que mais. A Camila falou sobre a evolução dos modelos de saúde. Excelente. Começou com o modelo manicomial. Excelente caminho. Tinha como dar errado, não. Até porque o modelo manicomial é a gênese da atenção de saúde no Brasil, uma gênese demoníaca, mas é uma gênese e que ainda deixou lastros, né, sobre esse estigma que o tema propunha. Então, excelente, excelente. Certo? Deixa eu ver o que mais eu tenho de pergunta.
A Verônica me pergunta se podia usar Michel Foucault e as sociedades disciplinares. Sim, no estabelecimento do que é saúde, do que é doença, do que é loucura e do que não é, inclusive na determinação dos rótulos, né? Dos próprios estigmas que eram a matriz do tema. Sociedade disciplinar, sem dúvida, funcionaria. Poder disciplinador, biopoder ou panóptico, como disseram mais cedo, todas essas referências acabam convergindo para o mesmo ponto. Funcionaria e deve ter funcionado para você super bem, certo? Deixa eu ver o que mais. Essa senhora, Karen, né, me pergunta se podia falar sobre o que leva à estigmatização e depois problematizar. Sim, trabalhar com as causas era o caminho mais esperado, né? Como nós estamos aqui listando 1000 causas de burnout, de redes sociais e tudo mais. Sem dúvida, é um esquema de causa e consequência, né? Funciona super bem. Era a maior expectativa sobre o que fazer na redação, certo? E as mochilas patos estão me perguntando se para o Enem Digital, se eu acho que vai seguir o mesmo eixo dessa fase. Acredito que seja essa pergunta, né? Acredito que não. Não tem nenhuma evidência disso. As reaplicações de Enem, bem como o Enem PPL, nem sempre segue a mesma linha. Só aconteceu uma vez na história do Enem, de um Enem PPL seguir a mesma linha de discussão do Enem principal. Quando o Enem principal foi sobre a persistência da intolerância religiosa, os caminhos para combater a intolerância religiosa, e o PPL foi os caminhos para combater racismo. Ou seja, foram 2 temas vinculados a minorias, né? 2 propostas vinculadas a minorias. Foi a única vez. Em todos os outros anos, em todas as outras edições do Enem, as reaplicações, os Enems PPL, todas as outras provas não têm conexão alguma entre si. Então, não precisam esperar temas vinculados a isso, ou a saúde mental. Não tem histórico desse vínculo, certo? Não estou dizendo que não vai acontecer, estou dizendo que a chance é muito pequena, né? Porque eles não têm, vamos dizer, o hábito de fazer isso, certo? Vamos ver, usar como repertório séries teens, se é bom. Olha, não importa se a série é teen, se a série é old, ou qual é a faixa etária para qual a série se destina, desde que você explique. O fundamental é você contar o que acontece na série, no filme, para que tenha relação com o tema. Então, pode ser que uma citação do Alienista de Machado tenha o mesmo peso na sua redação de uma euforia, como você colocou, desde que fiquem bem explicados, que você mencione o que a série tem a ver com a tese que você está discutindo. Aí tá tudo bem, funciona perfeitamente, certo? Deixa eu ver o que mais, se eu tenho mais aqui alguma dúvida. Guilherme está dizendo que curtiu muito o tema, todos nós. Estamos felizes, tanto pela visibilidade à questão, que precisava já ser dada há muito tempo, quanto pelo fato de estarmos todos muito bem preparados para escrever, né? Então, e sim, associado ao isolamento atual, sem dúvida. Então, ficamos todos muito satisfeitos, estamos satisfeitíssimos, né? Guilherme está dizendo que começou falando sobre o meio técnico, científico e informacional. Deve ter funcionado, você está falando sobre o desenvolvimento da ciência psiquiátrica, talvez, né? Ou da influência tecnológica do meio virtual também funcionaria, né? Então, deu certo, acredito que sim. Pessoal, estou vendo comentários aqui embaixo, coloquem na caixinha de comentários, de perguntas, senão não vou olhar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Marcela dizendo que, eu já li, relacionou a desumanização das minorias com preconceito.
Vamos ver como é que seu corretor vai encarar isso, Marcela. Vou ser sincero com você, se fosse eu encarando isso, eu não consideraria repertório pertinente. Porque nós não estamos lidando com minoria, como eu mencionei. Nós estamos lidando com doença, com patologia. Então é outro departamento, né? Então, esperamos que o seu corretor considere como repertório. A avaliação é muito subjetiva, há corretores que consideram, outros não, então precisamos esperar qual vai ser a posição deles a respeito, tá bom? Não tem como eu te garantir o que vai acontecer. Mas, a princípio, por um olhar meu, um pouco mais rigoroso, não funciona não, certo? Porque não é qualquer nível de preconceito, né? Não é uma minoria nesse caso, certo? Deixa eu ver, mais uma felizarda que usou Coringa, super certo, super pertinente. A Daiane me pergunta quais são os tangenciamentos possíveis. Nossa, inúmeros. Tem nem como, ó. Falar só de saúde mental e esquecer o estigma é problema, né? Falar sobre diferenças cognitivas ou deficiências cognitivas e não doenças mentais é problema, como eu mencionei mais cedo, né? Acredito que seja, mas tudo depende de como o INEP vai definir essas questões, porque dependendo do que eles esperavam dos candidatos, isso não é um rigor tão grande assim. Mas eu acredito que até agora, pelo que eu estou vendo, que as pessoas têm me mandado, esses dois tangenciamentos são os mais prováveis, né? Ou acredito que outro tangenciamento em que muitos vão cair é ter falado de uma doença só, falar só de suicídio, ou só de depressão, ou só de ansiedade, gera tangenciamento, já que o tema se propôs a trabalhar a questão de forma ampla, né, para doença mental. Então, acredito que esses devem ser os principais problemas, viu, Daiane? Que a gente vai ver aí nos próximos dias. Suspeito, né? O Leandro está dizendo, pior mal é aquele visto como mal corriqueiro. Isso, banalidade do mal. Deve ter funcionado, né? Era a linha de pensamento dela. Suspeito que sim, tomara que sim, né? Vamos ver, Vinícius diz sobre recente reconhecimento pela medicina a respeito das doenças mentais. É, o que eu falei agora, que a reforma psiquiátrica chegou agora, né? Chega para nós no final dos anos 80 para os anos 90, com a promulgação do SUS. Então não houve muito tempo, né? Não houve tempo hábil para entender isso dentro da nossa sociedade. Era uma linha muito bacana para se explorar, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Gilson está me perguntando se quando há erro ortográfico no nome do filósofo, se ele perde ponto em quais competências. Geralmente você não perde ponto, não. Isso não é critério na maioria das vezes. Na maioria das vezes o corretor nem sabe como é que escreve o nome da criatura. Um Nietzsche, um Schopenhauer, um Kierkegaard, ninguém sabe escrever. Então, geralmente não há perda. Pode ficar tranquilo. A maioria faz vista grossa para isso. O importante é que a ideia tenha ficado bem explicada e tenha a ver com a sua problematização. Sendo pertinente, problema não, tá tudo bem, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Se tenho mais uma pergunta, não, acho que acabou. Resolvidas as crises, então, tranquilos em relação ao que escreveram? Vou só esperar os 900, os 1000. Deve ter uns 1000 esse ano, com certeza, posso esperar, até porque pelo nível de vocês, né? Sem dúvida. Então eu espero que vocês agora descansem, usem a semana para recuperar as energias, né? Porque no próximo domingo tem mais, não é não? Até porque a primeira metade está garantida, a redação pelo menos está no papo já, não é assim? Então, espero que tenha dado tudo certo para vocês. Um grande abraço, força para vocês e usem a próxima semana para relaxar. Nada de abrir livro, caderno, apostila, revisão de não sei das quantas. É descansar, tá bom?
Um grande abraço e até mais.